Existe uma coisa que você pode fazer por apenas 5 minutos antes de dormir que vai transformar a qualidade do seu sono, reduzir o seu cortisol, aumentar a sua testosterona e fazer você acordar com uma energia que você não sente há anos. E não é nenhum suplemento caro. Não é nenhum aparelho sofisticado. Não é nenhuma técnica complicada que exige treinamento. É acessível, é gratuito e é respaldado por ciência sólida. Mas antes de te revelar, preciso te explicar por que depois dos 40 o seu cérebro ficou muito mais vulnerável ao estresse noturno. Porque quando você entender o mecanismo, vai entender por que essa técnica de 5 minutos funciona tão bem. Vamos lá. Você já ouviu falar em cortisol, mas provavelmente ninguém te explicou como ele funciona em relação ao seu ciclo de sono de forma completa. O cortisol tem um ritmo natural chamado ritmo circadiano. Em condições ideais, ele é alto pela manhã, logo ao acordar, para te dar energia e foco para o dia. E vai caindo progressivamente ao longo do dia, atingindo o nível mais baixo por volta das 22 horas, quando o seu corpo deveria estar se preparando para dormir. Esse é o design original do seu sistema hormonal. Mas depois dos 40, esse ritmo começa a se distorcer. E vários fatores da vida moderna pioram isso. Estresse crônico, alimentação inadequada, sedentarismo e, principalmente, a exposição a estímulos estressantes à noite. O que acontece quando o cortisol não cai, como deveria à noite? O cortisol e a melatonina são hormônios antagonistas. Quando um sobe, o outro desce. Quando o cortisol está elevado à noite, a melatonina, o hormônio do sono, não consegue subir adequadamente. Resultado: você não tem sono na hora certa. Ou tem sono, mas não consegue desligar a cabeça. Ou dorme, mas não atinge o sono profundo necessário para a recuperação hormonal. E aqui vem o ponto que muda tudo. Depois dos 40, a sua produção de melatonina já está naturalmente reduzida em comparação com quando você tinha 20 ou 30 anos. Coisa que interfira com a pouca melatonina que você ainda produz, causa um impacto muito maior do que causaria antes. Você está jogando com margem menor. E cada erro custa mais caro. Agora, o que exatamente reinicia esse sistema? O que consegue baixar o cortisol rapidamente à noite e abrir espaço para a melatonina subir? A resposta está no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo tem 2 modos principais. O modo simpático, que é o acelerador, o modo de luta ou fuga, onde o cortisol é liberado, e o modo parasimpático, que é o freio, o modo de descanso e digestão, onde o corpo relaxa, recupera e regenera. O problema de grande parte dos homens acima dos 40 é que eles vivem 14, 16, 18 horas por dia no modo simpático. O acelerador está sempre pressionado, e quando chegam na hora de dormir, tentam passar do acelerador direto para o sono, sem usar o freio. Não funciona. O corpo não consegue fazer essa transição abrupta. A técnica de 5 minutos que eu vou te ensinar usa um mecanismo específico para ativar o freio, o modo parasimpático, de forma rápida e eficiente. Essa técnica é chamada de respiração ressonante ou coerência cardíaca. E funciona assim: você vai respirar em um ritmo específico, que sincroniza a sua frequência cardíaca com a sua respiração, criando o que os cientistas chamam de coerência cardíaca. O protocolo básico: inspira pelo nariz em 5 segundos. Expira pela boca ou pelo nariz em 5 segundos. Isso cria um ciclo completo de 10 segundos, ou 6 respirações por minuto. Por 5 minutos, você mantém esse ritmo. Isso não apenas 30 respirações completas. O que acontece no seu corpo durante esses 5 minutos é extraordinário. Primeiro, o nervo vago é ativado. O nervo vago é o principal cabo de transmissão do sistema nervoso parasimpático. Quando você expira lentamente, você estimula diretamente esse nervo. E o nervo vago, ao ser estimulado, manda sinais para o cérebro que dizem: perigo passou, pode relaxar. Segundo, o cortisol começa a cair. Estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology mostram que técnicas de respiração controlada podem reduzir os níveis de cortisol salivar em até 44% em sessões de 5 a 10 minutos. Terceiro, a frequência cardíaca diminui. A variabilidade da frequência cardíaca, um dos indicadores mais importantes de saúde cardiovascular e recuperação, aumenta significativamente. Quarto, a melatonina pode subir. Com o cortisol baixando e o sistema parasimpático ativo, o caminho está aberto para a melatonina começar sua produção noturna. Quinto, a temperatura corporal começa a cair. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo se redistribui dos músculos e órgãos internos para a superfície do corpo durante o estado parasimpático. E a queda da temperatura core é outro sinal que o cérebro usa para iniciar o sono. Tudo isso em 5 minutos, de graça.
sem sair da cama. Mas eu quero te dar um protocolo completo de 5 minutos que combina respiração com 2 outras técnicas comprovadas. Minuto 1 e 2, menos relaxamento muscular. Progressivo repito, deita confortavelmente. Começa pelos pés. Contrai os músculos dos pés por 5 segundos. Depois solta completamente. Sobe para as panturrilhas. Contrai por 5 segundos. Solta. Coxas, glúteos, abdômen, mãos, braços, ombros, rosto. Esse processo de contração e relaxamento libera tensão muscular acumulada no dia e sinaliza para o sistema nervoso que é hora de desligar. Minuto 3 e 4. Menos respiração ressonante. Inspire em 5 segundos. Expire em 5 segundos. Sem pressa, sem esforço. Observando o ritmo, a mente vai querer vagar para preocupações. Quando isso acontecer, gentilmente traga o foco de volta para a contagem da respiração. Isso também é prática de mindfulness, que por si só tem efeito comprovado na redução do cortisol. Minuto 5 menos visualização de segurança. Nos últimos 60 segundos, com os olhos fechados e respirando normalmente, visualize um lugar onde você se sente completamente seguro e em paz. Pode ser uma praia, uma mata, a casa da infância, qualquer lugar com associação positiva e tranquila. O cérebro não distingue muito bem entre experiência real e visualização vívida. Quando você visualiza segurança, o sistema nervoso responde como se a segurança fosse real. Esse protocolo de 5 minutos, praticado consistentemente por 7 dias, produz resultados mensuráveis. Mas tem um amplificador que multiplica os resultados. O que você faz nos 30 minutos antes desses 5 minutos também importa. Vou te dar 3 microhábitos, que combinados com um protocolo de 5 minutos, criam o que eu chamo de janela de recuperação noturna. Microhábito 1. Luz quente somente. 30 minutos antes de dormir, mude todas as luzes do seu ambiente para luzes quentes de baixa intensidade, ou use apenas uma luminária. Evite completamente luz branca ou fluorescente. A luz quente tem menor impacto na supressão de melatonina do que a luz azul. Microhábito 2. Temperatura do quarto. Ajuste o ar-condicionado para 19 a 20 graus, ou abra janelas, se o clima permitir. A queda de temperatura ambiente facilita a queda da temperatura corporal necessária para iniciar o sono profundo. Microhábito 3. Uma xícara de chá específico. Camomila, valeriana ou maracujá. Esses chás têm compostos ativos com efeito ansiolítico suave comprovado. A camomila contém apigenina, que se liga a receptores GABA no cérebro. Os mesmos receptores que ansiolíticos farmacológicos atingem, porém de forma muito mais suave e natural. E um último dado que preciso que você leve para casa. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que homens saudáveis que dormiram apenas 5 horas por noite durante uma semana tiveram redução de 10 a 15% nos níveis de testosterona. Uma semana, 5 horas de sono ruim, 15% a menos de testosterona. Agora imagine o que anos de sono inadequado fazem com os seus níveis hormonais. E agora imagine o que uma semana de sono de qualidade, com cortisol resetado, com sono profundo restaurado, pode fazer de volta. Você pode começar a recuperar o que perdeu. E 5 minutos antes de dormir são o ponto de partida. Você não precisa de mais tempo. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de consistência com o que funciona. E o que funciona está aqui. Começa hoje à noite. Comenta aqui embaixo. Resetar. Quero saber quem vai aplicar esse protocolo essa semana. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e chegar em mais homens que precisam disso. Inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre saúde masculina, acima dos 40. Compartilha com um amigo que está reclamando de cansaço e falta de sono.